Havendo quórum regimental, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar os nobres colegas deputados que se fazem presente nessa manhã de terça-feira aqui na nossa CCJ para iniciarmos os trabalhos, cumprimentar os assessores e todos que nos acompanham pela TVAL. Eu quero colocar em discussão, em votação, as atas da 19ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, bem como a 3ª reunião conjunta da CCJ, Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Já previamente distribuído para os nobres deputados, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matérias das atas, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovadas as atas da 19ª reunião ordinária e 3ª reunião conjunta CCJ, Finanças e Educação. Passemos para a ordem do dia. Eu coloco em discussão o projeto de lei 434/2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre a reserva de vagas a afrodescendentes em concurso público conforme específica. Foi colocado em todos os monitores de vossas excelências o relatório e voto ao projeto de lei. Esse relatório é da deputada Paulinha, havia sido pedido o desarquivamento do presente projeto, e agora nós vamos botar em discussão pela admissibilidade ao PL 434/2021. Esse projeto estava em vista com a deputada Ana Campanholo. Continua em discussão o projeto. Não haver quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Dispõe sobre reserva de vaga afrodescendentes, concursos públicos, conforme especifica a matéria. Aqui está o relatório e voto. Se você quiser um tempo para fazer a leitura, deputado. O número de vagas em concurso público vai ficar reservado uma percentagem para afrodescendentes no estado de Santa Catarina. Senhor presidente, pode pedir vista? Se pedir vista na legislatura passada, foi devolvido. Pode. Por favor, obrigado. Vistas concedidas para a deputada Ana Campanholo. Passaremos agora a discussão e votação das matérias. Pela ordem, era o deputado Márcio Machado, que ainda não se encontra presente. Em seguida, o deputado Tiago Zilli. Então, eu passo a palavra para o deputado Tiago Zilli para iniciarmos os trabalhos aqui na CCJ. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados, deputada Ana. Satisfação a todas as pessoas que estão acompanhando. Eu tenho dois projetos hoje para relatar, presidente, e o PL 0092/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre a disponibilização das locadoras de veículo, de cadeirinhas, auxiliar e assento elevado e da outras providências. Eu queria pedir a retirada de pauta, presidente. Ok. O outro que eu tenho para relatar é o PL 0267/2022, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera os artigos 4, 5 e 6, 11 e 14 da Lei número 16861 de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sob regime administrativo especial, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República. O relatório. Cuida-se de projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera os artigos de admissão. Na justificação, a autora expõe de maneira objetiva as alterações propostas, que consistem em a inclusão do tempo de serviço como critério avaliativo no processo seletivo para a contratação temporária de profissionais junto ao Ministério Público Estadual, ressalvando que a definição do peso para cada critério de avaliação ficaria ainda sobre a discricionalidade do órgão público do governo responsável pelo processo seletivo. B. Que a homologação do resultado do processo seletivo seja realizada até o mês de setembro do ano anterior a qual terá vigência. C.
que a chamada dos candidatos classificados por disciplina seja realizada de forma presencial. E D. A primeira chamada dos candidatos classificados será realizada até o mês de dezembro do ano anterior, para a qual o professor será contratado e de acordo com a classificação obtida no processo seletivo na forma do edital. Essas três últimas alterações teriam por escopo agregar maior transparência, previsibilidade e segurança para o planejamento dos professores, bem como a garantia que os alunos iniciassem o ano letivo com professor em todas as disciplinas. Letra E. Seguindo o projeto, prevê a possibilidade de afastamento das atividades sem prejuízo da remuneração ao professor admitido em caráter temporário para tratamento de saúde dos filhos menores de idade, quando a assistência for expressamente recomendada por laudo médico. Tal iniciativa garante aos ACTs o mesmo direito já conferido ao efetivo, dentre as hipóteses de afastamento legal previstas. E letra F. Possibilita que a sede possa realizar a contratação pelo período de validade dos processos seletivos, ou seja, 2 anos, aplicando metodologia já utilizada na UDESC e em outros órgãos do Estado. Ainda verifica-se nos autos da tramitação desse projeto de lei a apresentação de emenda modificativa pelo deputado Márcio Machado, a qual exclui do texto o critério avaliativo tempo de serviço do processo de seleção, em atenção aos princípios da isonomia, igualdade e impessoalidade. Esse é o relatório, vamos partir para o voto. No que toca à constitucionalidade sobre o aspecto formal, saliento que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, qual seja, projeto de lei ordinária, não estando arrolada entre aquelas de iniciativa legislativa, é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou de órgão constitucional titular da iniciativa legiferante. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação dos textos nas cartas federal e estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Nesse contexto, destaco que a emenda modificativa apresentada pelo deputado Márcio Machado, além de oportuna no que tange ao interesse público, sana possível inconstitucionalidade constante no projeto, garantindo a consonância com os princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, em especial a impessoalidade, excluindo o tempo de serviço como critério de seleção, a fim de universalizar o acesso ao serviço público estadual, sem qualquer desvantagem àqueles que estão iniciando a sua trajetória. Com respeito aos demais aspectos de rejeitabilidade tocantes a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ante o exposto, com base nos regimentais do artigo 72, 1 e 15º, 144.1, parte inicial 209.1 e parte final 210.2, voto, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual no projeto de lei número 0267/2022, nos termos da emenda modificativa apresentada. Só para relatar, senhor presidente, a deputada Luciane Carminati, no que ela me conferiu, ela quis fazer a antecipação do processo seletivo para que, quando começasse as aulas, os professores já tivessem definido o local que vai trabalhar, sabendo a sala, sabendo o local. Porque, às vezes, fica em cima da hora e os alunos não têm essa previsibilidade, né? A emenda do deputado Márcio Machado foi para que tirasse a questão do tempo de serviço, para que não prejudicasse os outros concorrentes. Então, foi nesse âmbito que nós votamos pela admissibilidade junto com a emenda modificativa. Projeto de Lei 267/2022, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera os artigos 4, 5º, 6, 11 e 14 da Lei 16.861 de 2015, que disciplina a admissão do pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sob regime administrativo especial, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal.
o voto do deputado Tiago Ziller para admissibilidade da matéria com uma emenda modificativa. O deputado Tiago informou que esse projeto é importante, que antecipa, além de ajudar o próprio governo, ajuda muitas prefeituras municipais, porque depois do processo seletivo do Estado, onde o salário do Estado, o teto é maior que os das prefeituras, as pessoas vão... Primeiro escolhe o Estado, muitas vezes as prefeituras antecipam, depois inverte, eles abandonam as prefeituras, vêm para o Estado. Então, eu acho que esse projeto é de grande valia e eu coloco em discussão. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o colega de partido, deputado Márcio Machado, pela excelente emenda que suprimiu o tempo de serviço como requisito de classificação dos candidatos. Gostaria de pontuar com os senhores deputados que a Secretaria de Administração foi contrária ao projeto e a Secretaria de Educação fez uma análise ponto a ponto. Isso foi no governo anterior. Então, considerando que a celeridade é importante para que esse projeto, sendo aprovado ainda esse ano, possibilite que ainda esse ano entre em vigor as suas regras, eu sou também membro da Comissão de Educação. Se eu apresentar uma emenda na Comissão de Educação, ela vai voltar para a CCJ, não é? Volta para a CCJ. Então, atrasa o procedimento do projeto. Tendo em vista tudo isso, gostaria de pedir vista do projeto para diligenciar com o novo governo, porque a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação foram ouvidos no governo anterior, para que o governador Jorginho e sua equipe possam se pronunciar a respeito do projeto e devolvê-lo ainda nessa comissão antes de que ele caminhe até a Comissão de Educação para receber uma emenda, atrasar e voltar para cá. Gostaria de pedir vista. Vistas concedidas pela deputada Ana Campanholo. Quero registrar a presença aqui do prefeito de Canelinha, Diogo Maciel, e dos vereadores de Imbituba, o presidente Lenoir, o nosso amigo Leno, e o Rafael Melo, que se faz presente nessa manhã. Eu volto agora para a palavra ao deputado Márcio Machado para relatar seus projetos. Obrigado, presidente. Cumprimento. Está saindo voz aí? Está saindo o volume? Tá. Presidente, então, cumprimento Vossa Excelência, os nobres colegas, o pessoal que se faz presente aqui, a deputada Ana Campanholo. O primeiro projeto que está na minha relatoria é um projeto da deputada Luciane Carminati, que altera o artigo 1 e 3 ao anexo único da Lei 16.794 de 2015, que é o Plano Estadual de Educação. Foi para diligências, retornou, e o que ela relata na defesa do projeto é que, por solicitação do Fórum Estadual de Educação, expressada pelo ofício, apresentou o ofício aqui, datado de 2023, de janeiro deste ano, várias questões das metas e estratégias do PPE vêm sendo apontadas como matéria para elaboração do próximo Plano Estadual de Educação, que é uma década, ou seja, 10 anos. Só que a lei estadual, essa 16.794, 2015, ou seja, no final do calendário do ano letivo, ela foi somente em 2016, o ano subsequente. O que está acontecendo? Eles colocaram a data errada. Então, nós estamos corrigindo a data. E aí foi para diligências, e aí o setor de atendimento jurídico aos órgãos setoriais e seccionais do sistema administrativo de serviços jurídicos lá da sede aponta que não há problema nenhum. Então, ante o feito, eu apresento o meu voto pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global que apresento, que é só na questão mais da técnica mesmo. Projeto de Lei 056/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera a emenda os artigos 1 e 3º e o anexo único da Lei 16.794 de 2015, que é o Plano Estadual de Educação. O voto do deputado relator Márcio Machado é admissibilidade com emenda substitutiva global, que é uma adequação da redação. Eu coloco em discussão o referido projeto. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 056/2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Continua, deputado. Obrigado, presidente. Projeto da lavra do deputado delegado Egídio Ferrari institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domesticados de estimação PETs e a importância da prevenção das zoonoses, a ser realizado anualmente no mês de julho, e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as datas referidas a esse tipo de projeto em tela. Analisando o projeto, vejo da importância, sim, de ter
este Julho Dourado para que a gente possa ampliar o debate sobre a questão da proteção animal, abandono, a questão também da tutela responsável, das castrações, e que a gente possa realmente ter esse trabalho efetuado. Nós tivemos a participação em Navegantes, estava o deputado Egídio, estava eu também, a vereadora Sol nos convidou, e foi um debate muito importante, um dia de intensas reflexões com o Ministério Público, delegada. Então, um projeto de grande relevância, na minha ótica, e assim não vejo nenhum óbice na questão de legalidade e nem constitucionalidade que vete o projeto, então o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Projeto de Lei 186/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre saúde animal de rua e animais domésticos de estimação, PETs, e a importância da prevenção de zoonoses, ser realizado no mês de julho. O voto do relator Márcio é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Os deputados que não queiram discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem contra. Está aprovado o parecer do PL 186/2023. Dando continuidade, então, projeto de lei 155 de 2023, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a criação racional, o manejo, o uso sustentável, transporte e o comércio de colônias de abelhas sem ferrão ou de suas partes, seus produtos e a prestação de serviços a partir do exercício da melipolicultura no estado de Santa Catarina. Projeto de grande relevância, mas para que eu possa exarar o parecer, presidente, nobres colegas, eu peço diligências à Casa Civil, através dela a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde e a Procuradoria-Geral do Estado. Projeto de Lei 155/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a criação racional e manejo, uso sustentável, transporte e o comércio de colônias de abelhas sem ferrão. O deputado Márcio Machado apresentou diversos pedidos de diligências. Eu coloco em discussão os pedidos de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Pedido de diligência. Projeto de Lei 257 de 2022, deputado Jair Mioto, dispõe sobre a vedação de vinculação de mensagens publicitárias através de outdoors ou placas indicativas nas vias públicas do Estado de Santa Catarina que utilizem imagens ou expressões com a exposição sexualizada da mulher. Entendo a relevância do projeto, presidente, mas fazendo os estudos, encaminhado também as diligências, a Procuradoria-Geral do Estado e também através da minha assessoria, nós entendemos que existe uma violação no inciso 29 do artigo 22 da Constituição da República, que é privativo à União legislar sobre propaganda eleitoral e propaganda comercial. Então, ante a questão da legalidade, o meu voto é pela inadmissibilidade, entendendo a importância, sim, de a gente trabalhar nessa questão, mas não é foro aqui em Santa Catarina. Projeto de Lei 257/2022, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre vedação à veiculação de mensagem publicitária através de outdoor ou placas indicativas nas vias públicas do Estado de Santa Catarina que utilizam imagens ou expressões com exposição sexualizada da mulher. O voto do deputado relator Márcio Machado é pela inadmissibilidade da matéria, uma vez que fere a Constituição Federal, que é matéria privativa. Coloco em discussão o voto do deputado Márcio Machado. Senhor presidente, no mérito, eu considerei que o projeto do deputado Jair é excelente, né? Realmente, de fato, as mulheres estão sendo exploradas, sexualizadas. Nós temos um parecer que veio da Secretaria de Assistência Social da Mulher e da Família, favorável ao projeto de lei. Compreendo também as questões apontadas pelo nosso colega de partido que versam sobre a inconstitucionalidade do projeto, mas me incomodou também a questão de que uma comunicação erotizada ou estereotipada da mulher não tem uma definição precisa para o que seria isso. Por exemplo, se eu colocar uma mulher lavando louça, estou fazendo uma estereotipação das funções da mulher. Eu achei o projeto bastante complexo nesse sentido. Sei que o parecer do colega é pela
pela inadmissibilidade do projeto. Eu penso que existem coisas a serem salvaguardadas ainda nesse projeto que poderiam torná-lo um projeto viável a passar nessa comissão, e eu gostaria, portanto, de pedir vista em gabinete para construir uma emenda substitutiva global. Vistas concedida para a deputada Ana Campaiolo. Dando continuidade, projeto de lei 166 de 2023, autor deputado Egídio, dispõe sobre a prática de terapia assistida por animais, TAA, nos locais que especifica e dá as providências. Então, o projeto ele consiste no tratamento de doenças ou de sofrimento psíquico com assistência ou participação de animais adequadamente selecionados, treinados e certificados. Nós temos um exemplo bem bacana, que é com os alunos da APAI, com cavalos. Então, é um projeto bem interessante, bem importante, no meu ver, e eu, analisando a constitucionalidade e legalidade, não vejo nenhum óbice. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade do projeto para a tramitação do mesmo nas comissões temáticas. Projeto de lei 166/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre a prática de terapia assistida por animais, TAA, nos locais que se especifica e dá outras providências. Relator Márcio Machado apresenta o voto pela admissibilidade da matéria e tramitação normal. Eu coloco em discussão. Em votação. Vista em gabinete. Vistas concedidas pela deputada Ana Campaiolo ao projeto 166/2023. Pois bem, dando continuidade, então, projeto de lei 248 de 2022, institui o programa Pró-Ensino Profissionalizante e estabelece outras providências. Deputado Rodrigo Minotto. Projeto, apesar do tema que é louvável, que é importante, o mesmo encontra-se pela inconstitucionalidade, por seguintes motivos. Nesta toada, a PGE, nas páginas 12 a 21, optou, em suma, pelo projeto, que sua integralidade é inconstitucional pela violação do artigo 131, inciso 13, letra G, da Constituição Estadual, que encontra correspondência ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, da Constituição da República. Bem como a Secretaria Estadual da Fazenda alertou que os benefícios sobre o ICMS abrangidos no contexto da norma almejada não podem ser concedidos unilateralmente pelo Estado de Santa Catarina, necessitando também a questão do CONFAS, né, que é o Conselho Nacional Fazendário. Sem autorização do mesmo, não há como apresentar qualquer tipo de incentivo. Tanto que o refis que nós estamos para receber o projeto do governo só tem entrada na casa após autorização do CONFAS. Também a Secretaria Estadual da Fazenda observa que, ainda que a proposição tenha condão de impor renúncia de receita, e deste modo pressupõe atendimento às exigências do artigo 14 da Lei Nacional da Responsabilidade Fiscal, com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como a previsão de medidas de compensação e renúncia fiscal, até porque a ausência dessas condições induz um desequilíbrio das contas. Então, não tem um impacto. Aonde vai ser retirado esse dinheiro? O projeto é meritório, projeto importante, mas que sugiro que o autor encaminhe ao governo do Estado ou que converse com o governo do Estado para que possa encaminhar essa casa esse projeto de incentivo ao ICMS para o ensino profissionalizante. Então, o meu voto é pela inadmissibilidade do mesmo. Projeto de lei 248/2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui o programa Pró-Ensino Profissionalizante e estabelece outras providências. O voto do relator Márcio Machado é pela inadmissibilidade da matéria por vício formal. É isso, Márcio? Isso aí. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a inadmissibilidade do projeto de lei 248/2022 na CCJ. Pois bem, presidente, também tem um projeto na minha alçada, o deputado Antídio Lunelli, que dispõe sobre a permissão das crianças e adolescentes no ensino fundamental e médio, no dia 4 de outubro, a levarem seus animais de estimação para a sala de aula nas escolas da rede pública do Estado. O que acontece? Um projeto que ele não obriga, ele apenas autoriza o gestor, então a diretora ou o diretor da escola, para que assim entenda, no dia 4 de outubro,
ele possa a criança levar e ter essa interação dos animais, seja um cachorro, seja um gato, para que a gente possa integrar realmente o ser humano com o animal. Então, o meu parecer é pela admissibilidade do mesmo, com a emenda substitutiva global, que é apenas questão de técnica mesmo. Projeto de Lei 145/2023, de autoria do deputado Antídio Nulelli, que dispõe sobre a permissão das crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio em todo dia 4 de outubro de levarem seus animais de estimação para a sala de aula nas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina, da outras providências. O voto do relator, o deputado Márcio Machado, é pela admissibilidade da matéria com emenda substitutiva global. Eu coloco em discussão. Presidente. Deputado... Eu só tenho uma dúvida, porque nós tínhamos um acordo na CCJ, um enunciado, algo assim, de que esses projetos autorizativos seriam transformados em indicações ou moções, porque senão vira uma autorização ou em cima de autorização, que perde um pouco o sentido, né? Nada relacionado a esse projeto, mas a todos que são autorizativos, pelo menos era um acordo da CCJ que seriam transformados em indicação. Não sei se nós vamos manter esse mesmo acordo ou se vamos alterar. Podemos já colocar em discussão, deputado Márcio. Comentar. O que acontece? Quando a gente permite ao governo, a gente não está obrigando ele a fazer. Então, não vira uma indicação através de uma lei. Eu não vejo problema nenhum. Teve a questão, por exemplo, de permitir as diretoras das escolas de ter a adoção de um cachorro. Tem várias escolas que já adotam um cachorro. Tem um CEIM lá que tem o nome do cachorro é CEIM. Tem uma escola do estado que já adota. Mas daí tem o que acontece? Como não tem uma lei autorizativa, ela fica no limbo. Então precisa autorizar para que ele possa praticar, porque daí o governo vai mandar uma lei para cá. E daí a Vossa Excelência, nesse entendimento, rejeitou junto com a comissão esse projeto que era de minha autoria. Mas o que acontece? Traz um problema, porque as pessoas precisam de uma autorização. Aqui está permitindo. Claro, estou defendendo o projeto, porque também me interessa muito a questão dos animais. Ele permite a diretora. Então, ele não pode, só que você não pode obrigar também. Vai obrigar a diretora a levar o cachorro? Ela falou, não, aqui não vamos trazer cachorro. Ou aqui não vai ter, todo mundo vai trazer um gato. Só que tem que permitir se ela autoriza ou não a fazer isso. Então, todo um trabalho também de não intervenção na gestão da escola. Sim, mas é a mesma situação. Né? Permitir, pode ser que aceite, pode ser que não aceite. Então, nós estamos fazendo uma lei vazia, na verdade, né? Uma autorização é uma lei vazia. Deputada Ana. Eu acho que deveria ser melhor descrito aquele enunciado que essa comissão acordou sobre projeto autorizativo. A princípio, ele teria que incluir também, proíbe projeto permitivo, porque senão a gente realmente vai ter essa dúvida toda vez que vier um projeto com permissão para algo. O que nós temos é proibição para autorização. Esse entendimento é dúbio, mas a questão que fica para mim sobre o mérito do projeto é o que acontece se um cachorro atacar uma criança? Quem vai pagar a indenização para a família? O Estado. Isso está previsto no projeto de lei? O projeto de lei, eu acredito... Porque é o seguinte, essa previsão já está no Código Civil. Então, se a gente trazer tudo que está no Código Civil, tudo está no processo civil, tudo está no Código Penal, daí a gente começa a criar um arcabouço de cópia e cola. Né? Sim, é apenas a questão seguinte, talvez o governador, as secretarias envolvidas, gostariam de ter mais prazo ou tempo para deliberar sobre isso, porque imagina que a escola vai ter 50 cachorrinhos. Por e sala. 20 gatinhos. Aí um cachorro come o gatinho do outro. Aí, meu Jesus amado, o papagaio some. Quem vai ser responsabilizado por isso? A direção que permitiu, afinal, permite a direção que permitiu, a escola. Quem vai pagar a indenização, a multa ou qualquer coisa nesse sentido? Eu gostaria, então, de pedir vista em gabinete para conversar com o governo sobre essa regulamentação. Vistas concedidas à deputada Ana, mas é importante nós lembrarmos, depois nós deliberarmos aqui na CCJ, o que levantou o deputado Fabiano a respeito do nosso enunciado, para que possamos, de uma maneira mais célere, trazer uma nova enunciado, deliberarmos e para evitar o que aconteceu hoje nessa manhã. Então, voltaremos a falar e até terça-feira que vem teremos alguma coisa pronta para deliberarmos antes do início da sessão. Pode ser assim? Combinado. Então, vistas para deputado e continue, deputado Márcio.
Pois bem, o último projeto, então, de minha alçada é o projeto 341 de 2022, da Lavra deputada Paulinha. Altera o anexo único da Lei 18.278, é a Lei sobre as Utilidades Públicas no Estado de Santa Catarina, para incluir o Lions Clube Caçador Universidade. Foi feita algumas diligências e foram juntados os documentos necessários, então não vendo nenhum óbice no projeto, pela admissibilidade do mesmo e nos termos da emenda substitutiva global, questão só mesmo de forma. Projeto de Lei 341/2022, de autoria da deputada Paulinha, com o fim de declarar de utilidade pública estadual o Lions Clube Caçador Universidade. O voto do relator é pela admissibilidade da matéria com substitutivo global para regularizar algumas formalidades. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Obrigado, deputado Márcio. Passo a palavra ao deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Primeiro projeto, de uma PEC 0001/2023, autoria do deputado Maurício Peixe, que altera o inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de incluir a Sociedade de Cultura Artística na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado a entidades culturais. Cuida-se de proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Maurício Peixe e outros que alteram o inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de incluir a Sociedade de Cultura Artística na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado. Compete à Comissão de Constituição e Justiça analisar a proposta de emenda à Constituição do Estado preliminar e restritamente quanto à sua admissibilidade. Nesse contexto, no que diz respeito à iniciativa, constata-se que a PEC foi aprovada por pelo menos 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, no caso 15 deputados. Ademais, não vislumbro atualmente as limitações circunstanciais à tramitação de proposta de emenda à Constituição catarinense. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos das cartas federal e estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Da mesma forma, verifico que, no que tange as limitações materiais ao poder constituinte derivado ao reformador, a PEC revela-se idônea para tramitar, porquanto não fere princípio federativo nem atenta contra a separação dos poderes. Antes exposto, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade da proposta da emenda à Constituição número 0001/2023, consequentemente pelo seu prosseguimento processual. Proposta de emenda à Constituição 001/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, que altera o inciso 6º do parágrafo 1 do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de incluir a Sociedade Cultural Artística na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado a entidades culturais. Parecer do deputado Pepe Colasso é pela admissibilidade da PEC. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a PEC 001/2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Agora nós temos o projeto de lei 0026/2023, de autoria do deputado Ivan Nates, que altera a lei número 13.993, de 2007, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas para retificar as divisas intermunicipais entre os municípios de Imbituba e o município de Laguna. Nós temos aqui a presença, o Leno está como presidente da Câmara, né, Leno? Presença do Leno, do Rafael, aqui do município de Imbituba, dos vereadores. Cuida-se de proposta de lei da Lavra do deputado Ivan Nates, tendente a retificar as divisas intermunicipais dos municípios de Imbituba e Laguna. A matéria decorre do parecer da Comissão Especial dos Limites Territoriais do município de Imbituba, constituída na Câmara Municipal de Imbituba para o estudo, a análise e o acompanhamento das definições dos limites territoriais do município de Imbituba. De acordo com o referido parecer, a Lei Estadual número 13.993, de 2007, que deveria tão somente dispor sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina, alterou as coordenadas geográficas em detrimento de Imbituba.
Segundo a referida comissão especial, o traçado dos limites entre os citados municípios e as coordenadas geográficas referidas pela Lei nº 3.993/2007 advém da equivocada interpretação do ponto geográfico Ponta Rasa, com a localidade homônima de Ponta Rasa, situada incontestavelmente no território imbitubense. Assim, essa alteração legal injustificada das coordenadas geográficas afetou sobremaneira o perímetro dos municípios ora envolvidos, atingindo, de acordo com aquele órgão colegiado, diversas localidades, entre elas a própria Ponta Rasa, Boa Vista e Itapirubá, que perderam parte de seu território para o município de Laguna. Em resumo, o deputado Ivan Nats sustenta que a comissão especial, constituída no âmbito da Câmara de Vereadores do município de Ibituba, identificou um equívoco quando da edição da Lei nº 13.993, de 2007, no qual decorreu a perda injustificável do território do referido município para o município confrontante de Laguna. O voto. Em face da natureza da matéria em análise, cabe a esse órgão fracionário analisar os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa, mas também o mérito em face do disposto no inciso 9 do artigo 72 do Regimento Interno da Casa. Preliminarmente, para contextualizar a problemática, parto do que o constituinte originário dispôs no parágrafo 4º do artigo 18, o que segue. Artigo 18, parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual. De acordo com o dispositivo colacionado, ficou delegado aos estados a edição de lei complementar estadual para regular a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, restando editada no estado a lei complementar número 29, de 21 de junho de 1990, que foi sucedida pela Lei Complementar número 135, de 11 de janeiro de 1995. Entretanto, a Emenda Constitucional número 15, de 96, conferiu nova redação ao parágrafo 4º do artigo 18 nos seguintes termos. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do perímetro determinado por lei complementar federal. Percebe-se que a alteração do artigo 4º do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal retirou dos Estados-membros a prerrogativa de regular a matéria, condicionando, a partir de então, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios às regras a serem dispostas em lei complementar a ser editada pela União. Neste contexto, decorridos 27 anos de alteração do dispositivo constitucional em referência, verifica-se que até a presente data não foi editada a lei federal constitucionalmente prevista, uma vez que o autógrafo que disciplinava a matéria, dispondo sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e desmembramento dos municípios, regulando o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, foi vetado pelo então titular do Poder Executivo da União, cujo veto foi mantido pelo Congresso Nacional. Permanece pendente de votação na Câmara dos Deputados. Dessa forma, está evidenciado que o constituinte originário fundou o Pacto Federativo reservando aos Estados a atuação no campo de sua organização política administrativa. Entretanto, por meio da emenda número 15 da Constituição Federal, o constituinte derivado reformou o pacto, reservando à União um monopólio sobre a matéria, como forma de estancar a criação de novos municípios, que se deu em profusão após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Todavia, a demanda em questão não tem por objetivo criar nova estrutura política administrativa, mas tão somente corrigir um equívoco na delimitação da divisa dos municípios de Imbituba e Laguna, por ocasião da edição da Lei nº 3.993 de 2007. Ademais, está sendo sonegando aos entes federados a prerrogativa constitucional de se reorganizar político-administrativamente em face da inércia da Câmara dos Deputados. Assim sendo, por tratar-se de correção do equívoco cometido, quando da edição da lei em referência, na minha visão, a matéria merece prosperar nessa Casa de Leis. E aproveitando o ensejo, apresento emenda substitutiva global para alterar também a divisa entre os municípios de Garopaba e Imbituba, por não refletir
a situação fática, consoante demonstrada a informação técnica número 02/2023, da Secretaria Municipal de Planejamento Territorial da Prefeitura Municipal de Garopaba. No tocante ao mérito, tenho presente que, para além das coordenadas, marcos e linhas comuns à descrição de limites territoriais, existem as pessoas que residem nas localidades fronteiriças, cuja demarcação da divisa impacta em vários aspectos da vida cotidiana, inclusive no próprio endereço. Por entender que a retificação das divisas intermunicipais de Garopaba, Imbituba e Laguna será benéfica a esses munícipes, é que identifica o atendimento ao interesse público, motivo pelo qual o projeto é meritório. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 0026/2003 e no mérito pela aprovação na forma da emenda substitutiva global anexa. Projeto de Lei 026/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera a Lei 13.993/2007, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas. O voto, e aqui eu quero parabenizar o deputado relator PP Colasso, porque está fazendo hoje aqui nessa Comissão de Justiça, fazendo justiça. Está aqui os vereadores Leno e o vereador Rafael lá de Imbituba. Isso é uma demanda histórica daquela região. A Prefeitura de Imbituba que faz o atendimento nessas comunidades, porque a Prefeitura de Laguna não faz. E quando fizeram a lei no Estado, simplesmente, eu acho que erraram as coordenadas e essa comunidade ficou muitas vezes nesse limbo. Era uma demanda histórica, o deputado Ivan Nats havia apresentado a matéria. E o mais importante é que foi muito debatido esse assunto nas localidades. Diferente quando foi feito em Palhoça e São José, que mudaram os limites territoriais e deram para a cidade de Palhoça o bairro Frei Damião, que pertencia a São José, foi aprovado nessa Casa Legislativa sem ninguém saber, isso já faz mais de 25 anos, e deram aquele presente para a cidade de Palhoça. Então, esse assunto foi muito bem debatido, né, nos municípios que o deputado relator citou. Então, eu parabenizo pelo voto e coloco aqui que o voto apresentado é pela admissibilidade e aprovação da matéria com substitutivo global. Eu coloco em discussão o PL 026/2023. Com a palavra, deputado Sérgio Guimarães. Tem manifestação dos prefeitos? Tem manifestação ali? Tem, né? Tá ligado? Tem aqui? Tem manifestação. Tem dos dois? Sim. Senhor presidente. Mas não está aqui. Não dá para pegar. Com a palavra, deputado Volney Weber, me desculpe. Primeiramente, quero aqui parabenizar o deputado Pepe Colasso pela narrativa, pela explicação, né, pelo seu relatório. Relatório esse que vem ao encontro do interesse da comunidade imbitubense, né, do povo imbitubense. Aqui quero saudar também os vereadores aqui presentes, tanto o Leno quanto o Rafael. No dia de ontem mesmo, passei por Imbituba, onde estive ali, conversei com o vereador David, que também tem reivindicado esta mesma demanda, né, para que a gente pudesse estar bem atencioso quanto a esse projeto. Então, vale lembrar que, segundo a tese, a legislação que incorporou, como bem disse o deputado Pepe Colasso, a legislação que incorporou as localidades promoveu o comando inconstitucional, considerando que o parágrafo 4º do artigo 18 da nossa Constituição da nossa República Federativa Brasileira estabelece que a incorporação é atribuição do Estado, desde que haja prévio plebiscito regulado por legislação complementar, que nunca veio a ser editada. Então, na verdade, é entendido que, historicamente, tanto a comunidade de Ponta Rasa, Boa Vista e Itapirubá, historicamente elas pertenceram ao município de Imbituba. E aí, quando se comete um erro gravíssimo como esse aqui citado, e jogando esse território para a Laguna, também vale lembrar aqui que não houve o acolhimento de forma razoável pelo poder público de Laguna com esse povo, com essa localidade. Sendo assim, ficou altamente prejudicada as pessoas ali estabelecidas, inclusive a sua história também fica prejudicada.
Então, vale lembrar que vale preservar aqui a cultura, a história, né, os antepassados, enfim, uma vez que esse povo ele se identifica, o povo ali estabelecido, ele se identifica com o povo imbitubense, e não com o povo do município de Laguna, que não temos nada contra a Laguna. Mas eu penso que aqui foi feito realmente uma injustiça, e nós temos que dar oportunidade de corrigir esse prejuízo enorme causado a toda a nossa gente da nossa região ali do município de Imbituba. Obrigado. Era isso, senhor presidente, e também meu voto já é favorável com o relator. Continua em discussão o projeto de lei 026/2023. Não havendo quem mais queira fazer discussão, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o substitutivo global pela admissibilidade ao projeto de lei 026/2023, de autoria do deputado Ivan Nades. Continua com a palavra o deputado Pepe Colasso. Agora vamos ao projeto de lei 0061/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a limitação de acesso às redes sociais e serviços de streaming nas redes Wi-Fi de escola pública no estado de Santa Catarina. Justifica o autor que a presente proposta de lei tem como objetivo regular o uso de redes sociais e serviços de streaming na rede pública de educação do estado de Santa Catarina, visando a promoção... Obrigado a todos. Obrigado, vereadores. A presente proposta de lei tem como objetivo regular o uso de redes sociais e serviços de streaming na rede pública de educação do estado de Santa Catarina, visando a promoção de um ambiente educacional saudável e seguro. As redes sociais e serviços de streaming têm se tornado cada vez mais presentes na vida das pessoas, em especial entre os jovens e adolescentes. Embora essas plataformas possam ser utilizadas para fins educativos, comunicacionais e informativos, elas também podem representar uma ameaça ao processo de ensino e aprendizagem, uma vez que podem ser uma grande distração para alunos e professores. Em relação aos serviços de streaming, embora possam ser utilizados para fins educativos, como a exibição de documentários e filmes educativos, também podem ser uma fonte de distração, desviando a atenção dos alunos para atividades que não contribuem para o seu desenvolvimento intelectual. Diante desses desafios, é necessário estabelecer normas para o uso dessas plataformas na rede pública de educação do estado de Santa Catarina, visando a promoção de um ambiente de aprendizado saudável e seguro. Destaca-se que a presente proposta de lei não tem intenção de restringir o acesso à informação e ao conhecimento, mas sim de garantir um ambiente de aprendizado adequado e seguro para os alunos da rede pública de educação. Lida na sessão plenária do dia 28 de março de 2023, a proposta legislativa veio a esta Comissão de Constituição e Justiça, na qual eu fui designado relator. E compete, então, o meu pronunciamento acerca da constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Assim sendo, inicialmente, no que diz respeito à constitucionalidade sobre a ótica formal, observo que a matéria trata de temas cuja competência legislativa é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, ou seja, educação. Não é privativa do governador do Estado. Foi iniciada por pessoa idônea para tanto, ou seja, por membro dessa Assembleia, e vem veiculada por meio de proposição legislativa correta à hipótese, na medida em que o tema nela ventilado não é reservado à lei complementar. Em relação à constitucionalidade sob o prisma material, a meu juízo, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. Relativamente aos demais pressupostos de observância por parte desse colegiado, verifico que a proposta legislativa está apta ao seu prosseguimento. E, antes de ratificar de fato o voto, parabenizo o deputado Sargento Lima por trazer em discussão essa Assembleia um tema tão sensível e importante, principalmente nesse mundo de revolução tecnológica, né, onde a mídia social nos invade, nos transborda para dentro da própria casa da gente, e é inevitável que isso também chegue também aos colégios, às escolas, um tema tão importante para que a gente possa, de fato, dar acesso às nossas crianças e jovens, adolescentes e jovens, mas acesso de maneira que nós possamos dar essas informações de maneira que sejam informações mais produtivas, que toda a mídia social e o impacto tecnológico que causa nossas vidas hoje possam ser desfrutadas e aproveitadas de maneira produtivas, de maneira
significativa, de maneira positiva e não de maneira negativa. Antes exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0061/2023. Projeto de Lei 061/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a limitação de acesso às redes sociais e serviços de streaming nas redes Wi-Fi de escolas públicas do Estado de Santa Catarina. Projeto relatado pelo deputado PP Colasso apresentou o seu voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, parabenizar o voto do colega deputado PP Colasso e também o projeto do deputado Sargento Lima. Gostaria apenas de comentar com os senhores, nós temos um projeto tramitando desde a legislatura passada para autorizar o uso de celulares em sala de aula. O decreto que proibia o uso desses aparelhos é da época em que o celular servia como telefone, só para as crianças mandarem SMS com a cola durante o horário da aula. Ou telefonar para alguém. E, evidentemente, as duas coisas atrapalhavam o andamento pedagógico da aula, né? Conversar com os colegas ou ligar para alguém. Hoje, o telefone celular, a gente já não chama mais de telefone, mas de smartphone, né? É um telefone inteligente, que é, inclusive, utilizado pelos nossos professores. O próprio governo de Santa Catarina criou um aplicativo onde se colocam as notas e se faz a chamada, né? Você pode usar o aplicativo ou o computador, e a nossa legislação sobre isso está obsoleta. Por exemplo, nós estamos aqui limitando o acesso, que o Wi-Fi da escola limite o acesso a determinados portais, por exemplo, algum streaming para assistir filme durante a aula. Evidentemente tem que ser proibido, porque a criança bota o fone e fica assistindo o filme e não assiste a aula. Mas é absurdo estarmos deliberando sobre o que a criança pode ou não acessar no celular se nós temos uma legislação que proíbe a criança de levar o celular, sendo que o celular tem ferramentas pedagógicas muito úteis, inclusive a câmera fotográfica, que pode ser usada em determinadas atividades, a filmadora, às vezes o professor pede para a criança fazer um filme ou um slide. Então, eu gostaria de parabenizar tanto a iniciativa do deputado Sargento Lima quanto o voto do deputado PP Colasso, mas pedir que os senhores lembrem-se dessa discussão quando nós voltarmos a deliberar sobre isso em plenário, ou caso venha uma emenda da Comissão de Educação a respeito do nosso projeto, que pretende derrubar o decreto que proibia celular em sala de aula. É uma proibição que já não faz sentido. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação o PL 061/2023, pela admissibilidade. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto do relator PP Colasso ao PL 161/2023. Obrigado, deputado PP Colasso. Agora eu passo a palavra para a deputada Ana Campanholo para relatar seus projetos de lei a hora apresentados na pauta. Obrigada, senhor presidente. Nosso primeiro projeto de lei dispõe sobre a política estadual do combate à pedofilia, de autoria da deputada Paulinha, o projeto número 191 de 2023, que foi apresentado este ano. Muito celeremente nós diligenciamos o projeto para a Secretaria de Assistência Social da Mulher e da Família, Secretaria do Estado de Segurança Pública, para que apresentem suas considerações sobre este projeto de lei. Posso fazer as diligências em bloco, senhor presidente? Pode. Facilita para todos, né? Ok. Temos também um projeto de lei de autoria do deputado Neudi Sareta, número 219 de 2023, que declara utilidade pública à Sociedade Recreativa, Esportiva e Cultural União Operária. Quanto a este projeto, nossa diligência é destinada... Só um momento, senhor presidente. Em virtude de alguns documentos em desacordo com as regras da apresentação de pedidos de utilidade pública, como a ata de fundação, ata de eleição de posse, atestado de funcionamento e dados referentes à compatibilidade com a lei de utilidade pública, nós solicitamos que seja feita uma diligência interna ao autor do projeto para que confira essas 4 documentações faltantes ao projeto de lei 219 de 2023. Sendo assim, presidente, para facilitar para o senhor, é o 219 e o 191 que nós diligenciamos em bloco. Projeto de Lei 191/2023, de autoria da deputada Paulinha, dispõe sobre a política estadual de combate à pedofilia, e o projeto 219/2023, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara utilidade pública à Sociedade Recreativa, Esportiva e Cultural União Operária, quer dizer, me desculpem. Ambos os projetos vêm
pela deputada relatora Ana Campanholo, pedir diligências. Eu coloco em discussão os pedidos de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência em ambos os projetos. Obrigada. Também sob minha responsabilidade, o projeto de lei 208 de 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que dispõe sobre a instituição de datas festivas e alusivas para criar o Dia Estadual de Combate ao Racismo no Esporte. Segundo o deputado Marcos da Rosa, a justificativa para o seu projeto é que ele vem incentivar a discussão do tema do racismo e a promoção de políticas públicas de prevenção, conscientização e combate ao racismo no esporte. No que concerne ao regimento interno, no que concerne à constitucionalidade do projeto, quase tudo está em acordo, mas nós identificamos uma pequena alteração necessária quanto à técnica legislativa e apresentamos, portanto, uma emenda substitutiva global de correção técnica do projeto 208 de 2023, sendo assim, a nossa emenda é pela admissibilidade, pela criação, pela instituição deste Dia de Combate ao Racismo no Esporte, porém, com uma emenda substitutiva global técnica. Projeto de Lei 208 de 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que instituição das datas festividades ao Estado Secretário para instituir o Dia Estadual do Combate ao Racismo no Esporte. Projeto relatado pela deputada Ana pela admissibilidade com um substitutivo global em questão. Eu coloco aqui em discussão o referido projeto. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório ao projeto de Lei 208 de 2023. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de retirar de pauta o projeto do deputado Ivan Nats, 211 de 2023. Era um projeto de declaração de utilidade pública que aparentava ser inadmissível, né, nos termos constitucionais. Mas a gente gostaria de conversar com o deputado com mais tempo para avaliar a possibilidade de corrigi-lo. Então, a gente retira de pauta o 211 de 2023. Retirar de pauta. Também sobre minha responsabilidade, o projeto de lei número 210 de 2023, também que declara de utilidade pública a Associação Protetora de Animais de Benedito Novo, a APABEM, com sede no município de Benedito Novo, é de autoria do delegado Egídio Ferrari. Toda a documentação arrolada pelo delegado Egídio Ferrari, nosso colega deputado, e pela associação, está em acordo com a legislação. O nosso voto, portanto, é pela admissibilidade e continuidade do projeto de lei 210 de 2023. Projeto de lei 210 de 2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que declara utilidade pública Associação Protetora de Animais de Benedito Novo, APABEM. Projeto relatado pela deputada Ana é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estará aprovado o projeto de lei 210 de 2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Temos também uma outra utilidade pública, dessa vez demandada pelo deputado Rodrigo Minotto, no projeto 225 de 2023, que confere essa declaração à Associação Mente Livre, Prevenção e Proteção à Saúde no município de Criciúma. Da mesma forma, os documentos arrolados estão em acordo com o regimento, o que confere a possibilidade que esta instituição pleiteie a sua declaração de utilidade pública. Portanto, o nosso voto é pela admissibilidade do PL 225 de 2023. Projeto de lei 225 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que declara a utilidade pública à Associação Mente Livre de Prevenção e Proteção à Saúde Mental de Criciúma. Projeto da relatoria da deputada Ana Campanholo, apresenta relatório e voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o relatório e voto da deputada Ana Campanholo ao projeto de lei 225 de 2023. Por fim, o projeto de lei também de utilidade pública, daqui a pouco eu acho que o presidente só me sorteia para esse daí, né? Vou me filiar ali à equipe da comissão que cuida deles, vou ficar especialista. Declaro utilidade pública do Grupo Escoteiro Lírios do Campo, projeto de lei 209 de 2023, do deputado Maurício Kudilac. Da mesma forma, o nosso voto é pela admissibilidade, tendo em vista que os documentos arrolados estão em acordo com o regimento. Aprovação. Projeto de lei 209 de 2023, de autoria do deputado Maurício Kudilac, que declara utilidade pública ao Grupo Escoteiro Lírios de Campos de Cunha Porã. O voto da relatora Ana é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão.
Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 209/2023 na CCJ. Senhor presidente, acabei a minha pauta, no entanto, eu tinha pedido ao senhor a vista em gabinete do projeto 257 de 2022, que foi relatado pelo deputado Márcios. Mas o tempo do decurso da nossa comissão foi suficiente para a minha equipe concluir que a gente quer devolver o projeto sem manifestação e acatar o voto do deputado Márcios pela inadmissibilidade do projeto. Então vamos lá. Deixa eu pegar a pauta aqui. Dispõe sobre vedação a veículos de mensagens publicitárias através de outdoors. Mantém o voto do deputado Márcios. Então, projeto de lei 257, 2022, de autoria do deputado Jair Minotto, que dispõe sobre vedação à veiculação de mensagens publicitárias através de outdoor e placas indicativas nas vias públicas do Estado de Santa Catarina, que utilizam imagens ou expressões com exposição sexualizada da mulher. O voto do deputado Márcios Machado é pela inadmissibilidade da matéria. A deputada Ana Campanholo havia pedido vistas nessa sessão e já está devolvendo agora, mantendo o voto do deputado Márcios Machado. Então eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a inadmissibilidade ao projeto de lei 257 de 2022. Agora, muito obrigado, deputada Ana. Eu passo a palavra para o deputado Fabiano da Luz. Senhores deputados, deputada Ana, quem nos acompanham, seguindo na linha das utilidades públicas, eu vou fazer em blocos 2 pela aprovação. Um é o 141/2023, deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Associação Mesquita de Esporte e Cultura de Araranguá. E também o projeto de lei 159/2023, declara de utilidade pública a Comunidade Assistencial Sindical de Criciúma. Os dois projetos são pela aprovação. É os dois? Projeto de lei 141/2023, deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Associação Mesquita Esporte Cultural, AMEC, de Araranguá. E o projeto de lei 159/2023, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Comunidade Assistencial de Criciúma. Ambos são pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão, em bloco. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado antes o projeto de lei, hora relatado pelo deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado, deputado. Agora passa a palavra ao deputado Sérgio Guimarães. Presidente, peço para retirar de pauta o meu Projeto de lei 017/2023, deputado Pedro Baldissera, é retirado de pauta pelo deputado Sérgio Guimarães. Muito obrigado. Passa a palavra pelo deputado Napoleão Bernardo. Senhor presidente, caros colegas, cara colega deputada Ana, todos que nos acompanham, eu, em relação a essa proposta, sob minha relatoria, projeto de lei 115/2023, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a utilização das areias descartadas de fundição, eu vou fazer aqui um requerimento de tramitação em conjunto dos PLs 115/2023 e 383/2021. Em síntese, trata-se de projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, com a intenção de regular a utilização das areias descartadas de fundição, ADF, com 3 objetivos principais, sendo eles: 1. A criação de um instrumento único de licenciamento para o gerador e para o receptor do material. 2. A simplificação do licenciamento por meio de autorização ambiental única. E 3. A utilização do material para a produção da composição asfáltica. A proposta foi lida no expediente do dia 11 de abril, com a distribuição a esta relatoria no dia 15 de maio. No transcurso, na reunião realizada na última semana por esta Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 383/2021, de autoria do eminente colega, deputado Maurício Kudlak, em que o conteúdo da matéria constitui integralmente o mesmo objeto aqui pleiteado. Ante o exposto, com intelecção dos artigos 216 e seu parágrafo único do regimento interno aqui da Assembleia Legislativa, por considerar a analogia e conexão das matérias, esta relatoria requer que as propostas sejam submetidas à primeira secretaria, com a finalidade de que sejam adotadas as providências cabíveis, a fim de proceder à tramitação conjunta dos projetos de lei 115/2023 e 383/2021. Projeto de lei 115/2023, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a utilização das areias descartadas de fundição. Projeto relatado pelo deputado Napoleão Bernardes apresenta relatório e voto para requerer o apensamento ao projeto de lei 383/2021, de autoria do deputado Maurício Kudlak, em que o conteúdo de matéria constitui o mesmo objeto e foi aprovado na última reunião do CCJ. Eu coloco em discussão o requerimento do deputado Napoleão.
Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o apensamento do projeto de lei 115/2023 ao projeto de lei do 383/2021 para serem encaminhada à primeira secretaria. Pois bem, agora eu tenho 2 projetos a relatar. Muito obrigado, deputado Napoleão. Passo primeiro ao projeto de lei 203/2023, de autoria do deputado Lucas Neves, que altera o anexo 1 da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar o Aeroporto Regional da Serra Catarinense o Aeroporto Ricardo Céu Wagner, no município de Correia Pinto. A presente propositura encontra amparo regimental e consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no Estado de Santa Catarina. No que se refere à técnica legislativa, o pressuposto de observância obrigatória por parte desta Comissão de Justiça, julgo necessária a apresentação de uma emenda modificativa à emenda, para fim de deixar claro que o aeroporto Ricardo Céu Wagner não será alterado, mas tão somente sua referência, passando de Aeroporto Regional de Correia Pinto para Aeroporto Regional da Serra Catarinense. Cabe registrar que tal indicação legislativa possibilitará alterar o registro do aeroporto junto à ANAC. Faço o exposto, consoante os artigos 72, inciso 1º, 144, inciso 1º, 209, inciso 1º e 210 do regimento interno desse poder, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade e continuidade da tramitação do projeto Lei 203/2023, como determina o despacho inicial aposto pela primeira secretaria, observada a emenda modificativa em anexo. E é importante aqui destacar que a justificação do projeto houve pedido da Associação dos Municípios da Região Serrana. Foi aprovado esse pedido junto à MURES, juntamente com a Associação Empresarial de Lages, Câmara Dirigente Lojistas de Lages e o Conselho de Turismo da Serra Catarinense. Por isso que o deputado Lucas apresentou. Então eu coloco em discussão o meu relatório pela admissibilidade da alteração do nome conforme o projeto de lei. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o projeto de lei 203/2023, de autoria do deputado Lucas Neves. Agora eu vou para o ofício 13/2022, de autoria da entidade social, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Associação do Município da Região do Alto Vale de Itajaí de Rio do Sul para a Associação dos Municípios do Alto Vale de Itajaí. Foi pedido algumas diligências, agora eu coloco em discussão e trouxe o voto no âmbito desse colegiado pela continuidade da tramitação do ofício 03/2022 na forma do projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça nos termos da proposição em anexa. Eu coloco o ofício 03/2022 em discussão. Não quero fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o ofício 03/2022. Muito obrigado, deputados. Mais uma sessão encerrada. Peço a todos os deputados que deem uma lida nos enunciados da CCJ, principalmente o enunciado 001, em virtude da discussão levantada pelo deputado Fabiano da Luz. Está encerrado os presentes trabalhos da CCJ e marcando próximo para terça-feira, hora regimental. Está encerrado os trabalhos. Bom dia a todos, boa semana.